Eleições 2024. Uma realização Rádio Cidade, Grupo Libertempo e Sindicomércio, em parceria com o jornalista Ricardo Ribeiro. Apoio Unimed Juiz de Fora, Colégio Machado Sobrinho, Inc Empreendimentos, Bahamas, Sinteac e Spotmob. Eleições 2024. Olá, iniciamos a partir de agora mais uma entrevista da série Eleições 2024, uma realização do Grupo Libertempo através da Rádio Cidade, do Sindicomércio Juiz de Fora, com apoio da Unimed, do Bahamas, do Colégio Machado Sobrinho, Inc Empreendimentos, Sinteac e Spotmob. A eleição acabou no dia 6 de outubro em Juiz de Fora, no primeiro turno pela primeira vez, com a eleição da prefeita Margarida Salomão e também com a eleição de 23 vereadores para a legislatura 2025-2028. E esses 23 vereadores estão sendo entrevistados aqui na Rádio Cidade 100,1, no Instagram Rádio Cidade JF, Ricardo Ribeiro, jornalista, e também no YouTube Cidade JF. E o convidado de hoje é o vereador que ele é reeleito, né, para exercer o quarto mandato, Antônio Aguiar do União, com 4.296 votos. Vereador, parabéns inicialmente, né, pela votação e obrigado pela gentileza de estar conosco para essa entrevista aqui. Ricardo, em primeiro lugar, eu queria agradecer a você também a oportunidade de estar aqui, sempre honroso o convite e também estar, né, na sua presença, uma pessoa do campo do jornalismo que vem fazendo um trabalho com muita qualidade na cidade, reconhecido. Também agradecer à Rádio Cidade, uma rádio que tem uma audiência muito grande aqui. E aproveitar também aqui, né, nesse momento de agradecimento, de me dirigir à população de Juiz de Fora, agradecer aqueles que nos apoiaram, que nos deram essa votação expressiva. E também, como eu tenho feito rotineiramente, onde tenho sido convidado, não poderia deixar de me dirigir aos nossos 23 companheiros e companheiras do União Brasil que lutaram, deram uma votação expressiva a esse núcleo político, né, que é a União Brasil em Juiz de Fora, quase 22 mil votos. Tivemos uma votação que com um pouco mais poderíamos ter elegido até o terceiro nome. E pessoas extremamente valorosas, homens e mulheres, todos trabalhadores, porque a gente teve um cuidado muito grande na montagem da chapa, de ter um perfil que fosse um perfil que representasse não só a diversidade da sociedade, mas também o compromisso e a vivência com o trabalho diário, que isso é muito importante para a representação política. Então, eu não poderia aqui deixar a União Brasil de Juiz de Fora, aos companheiros e companheiras de Juiz de Fora, às pessoas que trabalharam mais próximas a nós, o Lucas Sauser, nossos colaboradores do gabinete, todas aquelas pessoas que nos ajudaram nesse momento, que é muito, muito importante para a construção desse momento político. Pois é, e das eleições que você participou, essa você considera a mais difícil? Ainda que você tenha crescido em número de votos, mas por tudo que envolveu a eleição, o imbróglio com a União Brasil e o Avante, a falta de recursos, já que vocês não receberam fundo partidário, você considera esta a eleição mais difícil que você já disputou? Sem sombra de dúvidas, Ricardo, com a experiência que a gente adquiriu nos outros 3 mandatos, a gente passou a ter uma visão um pouco mais minuciosa, vamos dizer, um pouco mais qualificada do que é um processo político. E, obviamente, o que aconteceu aqui em Juiz de Fora, principalmente, né, com a exclusão do União Brasil aqui dos recursos que eram cabíveis, né, até pela legislação, a gente, obviamente, teve um nível de dificuldade muito maior. Mas a gente tem chamado muita atenção que isso não aconteceu só em Juiz de Fora. Nós temos um grande parceiro político conosco no União Brasil aqui da região, o doutor José Eduardo Junqueira, que é um advogado, uma pessoa de um comportamento, de uma lisura assim, invejável, que ele foi responsável, por exemplo, pela montagem do partido em outras 3 grandes cidades aqui na nossa região, Leopoldina, Cataguases
e além Paraíba. E nós ficamos com compromisso em São João Nepomuceno e em Juiz de Fora. Ou seja, nenhuma dessas cidades recebeu recursos do União Brasil, sendo que em São João Nepomuceno, por exemplo, a candidatura ainda era de uma mulher, ainda que tem ainda prerrogativas dentro da legislação de receber recurso. Isso me chama muita atenção, a leitura que eu faço, é como que nós aqui em Juiz de Fora, na Zona da Mata, cidades importantes aqui, né, como nós citamos aqui, como que ainda o olhar para a nossa cidade, para a nossa região, é um olhar ainda de desleixo, ainda de pouca importância, numa das regiões que eu considero mais importantes, não é em Minas Gerais, mas uma das regiões mais importantes do Brasil, por tudo que representa, né, pela história no crescimento econômico, a questão da educação, de um núcleo grande, né, de formação de mentes aqui na nossa região, com ótimas universidades, ou seja, uma região próspera, uma região das melhores que a gente tem, até dentro do país, eleita por vários e vários outros servidores com quem a gente conversa. Todo mundo quer vir morar em Juiz de Fora, todo mundo quer vir para cá, e a gente entende que esta região, essa cidade que tem uma importância muito grande na Zona da Mata, ela passa a ter também uma demonstração da pouca importância que ela tem também dentro desse cenário político no Estado e até nacionalmente, porque essas decisões foram decisões a nível nacional e foram decisões também a nível municipal, estadual. A gente sabe que, no caso do Legislativo, é muito importante o trabalho desenvolvido pelo vereador, menos pelo partido, né? O partido é um componente que ajuda nessa eleição, ajuda até em alguns momentos, mas se não for o trabalho do vereador, não adianta você ter um partido forte que você não vai avançar. Eu digo isso porque você já indo para o 4º mandato, você já tem um nome consolidado na cidade. E o partido, você se tornou um nome maior do que o partido que você representa diante daquilo que você tem trabalhado nos últimos anos como vereador. O partido hoje deixou de ser importante para você quando ele não lhe dá aquilo que você precisa, ou seja, você mantém a união na sua vida política, ou o União ele deixa de ter importância, ou ele pode deixar de ser integrante da sua vida a partir do ano que vem, com tudo que aconteceu esse ano? Ricardo, obviamente o que aconteceu aqui não foi uma coisa agradável dentro do ponto de vista de uma construção de relacionamento de confiança, né? Porque dentro da política você não faz nada escrito, a gente não assina nenhum termo de compromisso com ninguém. Os acordos que são feitos, as promessas que são feitas, elas, uma vez sendo respeitadas e cumpridas, elas são por si só aquilo que referenda o compromisso entre pessoas, entre grupos políticos. Uma vez que essas condições elas não são respeitadas, obviamente, elas trazem um pouco de insegurança, trazem um pouco de desconforto, e que obviamente, eu sou uma pessoa que eu gosto sempre de tomar decisões muito bem, com bastante reflexão. Primeiramente, nós vamos conversar com as nossas lideranças regionais, uma delas, como eu citei aqui, o doutor José Eduardo Junqueira e outros representantes que nós temos nessas cidades, por exemplo, que nós citamos, porque, por exemplo, eu e o doutor José Eduardo, nós demos ao partido nas eleições anteriores quase que 40 mil votos nessa região. Ele como candidato a deputado federal e eu como candidato a deputado estadual, que certamente ajudou a eleger algum deputado estadual e algum deputado federal, não foi pouco. E um entendimento, né, que isso não está escrito em lugar nenhum, mas é uma norma que se aplica nos partidos políticos, na relação, é que os candidatos majoritários nas suas regiões, eles devem sempre ser ouvidos, cabem a eles as decisões mais importantes com relação a escolhas, a qualquer outra condição que possa interferir diretamente naquele processo ali na ponta, no município, que é onde as pessoas vão buscar os votos. Não existe partido forte se você não tem nessa rede de capilarização que tem que existir do partido, no caso nosso, né, numa região como a Zona da Mata, por exemplo, mas
no estado de Minas também. Se não existir um fortalecimento dessa ponta, como você disse aí, os partidos praticamente vão perdendo a importância deles nesses locais, porque os votos não vêm e isso daí acaba comprometendo o desenvolvimento desse partido. Então, decisões a gente vai tomar posteriormente, depois que a gente conversar com as nossas lideranças. Eu quero ouvir cada uma delas. Nós aqui dentro do município, é preciso que se diga isso, tivemos muito desconforto, né, dentro da chapa, a gente teve muita dificuldade de poder conduzir esse processo. Fomos extremamente corretos e honestos com todos eles, fizemos tudo para que eles tivessem a dignidade para poder concorrer a essa eleição de uma forma decente, porque é assim que tem que ser. Um esforço que foi hercúleo, tentamos várias vezes, junto à direção estadual, buscar esses recursos, fizemos isso reiteradas vezes, né? Tivemos, inclusive, ações de cunho quando esse processo caminhou para a via judicial. A gente tentou isso também aqui, em primeira instância, não logramos êxito em nenhum desses momentos, mas o resultado, eu acredito que foi satisfatório para as pessoas que representaram esse partido. Isso tem que ficar muito claro, porque esse resultado eleitoral do União Brasil em Juiz de Fora, ele é um resultado que fortalece as pessoas que estão aqui, como eu disse aqui no início da nossa conversa, a valorização que eu dou a cada uma dessas pessoas. Tem algumas que estão conosco já há 4 anos, caminhando conosco, pessoas que hoje são muito próximas, são verdadeiros amigos que nós temos, pessoas que acreditam, que confiam em nós, e para nós, neste momento, isto é muito mais importante até do que o reconhecimento do partido. E essa bipolarização que a gente acompanhou nesse mandato lá na Câmara, direita e esquerda, isso atrapalhou o seu mandato, esse mandato atual? E isso, de certa forma, atrapalhou também e encobriu alguns temas importantes que podiam ter sido discutidos na Câmara e não foram? Ô, Ricardo, eu entendo que essa questão da política, ela está dentro desse contexto do que é a diversidade dentro da sociedade. E a Câmara, ela representa, em qualquer segmento, no município, no estado, ou então no Congresso Nacional, ela representa justamente essa diversidade que existe dentro da sociedade. Eu, por características até próprias, profissionais, né? Eu sou um médico, o meu dia a dia não é de julgar pessoas, o meu dia a dia é de compreender as pessoas e de tentar ajudar as pessoas naquilo que elas têm maior demanda. Eu não tenho jeito assim, do Antônio, dentro do ambiente político, ser diferente daquilo que é a vida dele. Então, eu, dentro da Câmara, eu fui uma pessoa que, em momentos que nós tivemos que assumir posições, por exemplo, de defesa de algumas coisas que os chamados segmentos de extrema têm, e que a gente achava que eles eram compatíveis com o jeito da gente de pensar e, obviamente, estruturados sempre em boas argumentações, a gente ficou, em momentos, do lado de quem defendeu pautas que fossem de direita ou pautas que fossem de esquerda, porque eu acho que a função do político é a sociedade. A função do político não é defender segmento, ele tem que defender o bem comum. E esta é a visão que a gente tem que ter. E olha só, nós tivemos agora a eleição, por exemplo, ainda nos grandes centros, nós ainda estamos vendo a polarização da direita e da esquerda. Mas o que nós estamos vendo é que houve um crescimento muito grande das candidaturas de centro, centro-direita, centro-esquerda. Eu vi um levantamento há poucos dias que, por exemplo, o PSD foi um partido que mais elegeu prefeitos e vereadores hoje no Brasil, que é um partido de centro, é o Kassab, né, que é o responsável por ele. Em São Paulo, foram mais de 500 municípios que o PSD ganhou a eleição. O outro partido que teve uma projeção muito grande foi o União Brasil também, em várias cidades. Talvez, eu não estou me lembrando aqui com precisão, mas o segundo partido, que é um partido também de centro, né? Que é um partido que hoje ele participa de um governo federal com vários ministérios, que é um partido de esquerda, e participou
do governo anterior, também com vários ministérios, que eram partidos de direita. Isso daí, na nossa visão, mostra que o cidadão, aquele indivíduo que precisa muito do transporte público, que precisa da saúde, aquela pessoa que está no campo da deficiência, que quer o melhor para ela, para o seu filho, a pessoa que quer a segurança, que quer emprego, que quer trabalho, eles não estão mais muito voltados para pautas que não atendam a essas condições, né? Então, a minha percepção é que é um mandato em que você tem um nível de demanda maior, mas a gente entende também que é um momento em que você tem que exercitar mais realmente aquela necessidade de atender o bem comum, o bem público, que é a razão da gente dentro da vida pública. Antônio, a gente está no final da entrevista, eu queria, em duas perguntas bem rápidas, concluir. E uma delas é a seguinte: o União vai apoiar a candidatura do vereador Pardal à presidência da Câmara? Vai trabalhar para que ele seja de novo presidente da Câmara? E a segunda também, qual ação ou projeto que você, nesses 3 mandatos, não conseguiu desenvolver e pretende fazer agora no 4º mandato? Vamos falar primeiro da última pergunta, que é mais fácil de responder. Realmente, a grande questão, nós tivemos um avanço muito grande com a lei de inclusão nas escolas, que nós precisamos ainda discutir alguns aspectos da operacionalização, nós não estamos ainda com ela 100% como a gente discutiu com os vários segmentos, mas foi um ganho muito importante. Mas a nossa luta hoje é para ampliar para aquelas pessoas com autismo, com transtornos na parte do neurodesenvolvimento, que estão envelhecendo e que perdem dentro do ambiente escolar a única possibilidade, às vezes, que eles têm, ao fazerem 18, 19 anos, de terem uma convivência social. Nós precisamos de ter um centro, chamado day care ou day home, que é um dia para que essas pessoas possam manter uma atividade extra-domicílio, seja com cultura, uma arte, com música, com prática de esporte, atividades de lazer, para que eles consigam manter os avanços dos níveis de socialização que eles atingem e, ao mesmo tempo, permitir que esse pai e essa mãe consiga trabalhar para manter essa casa. Isso para a gente é fundamental e a gente tem que olhar isso com muita precisão. Nós entendemos também que as questões relacionadas à assistência, à saúde dessas pessoas, elas estão dentro de um grupo de precariedade muito grande, é uma luta que nós temos desenvolvido já há muitos anos. Aposentei em 2021 e não cessei de buscar ainda isso, porque as demandas que vão vir com transtornos do neurodesenvolvimento, dentro de mais uns 20 anos, vão representar 50% do atendimento à saúde à criança. Então, se nós não nos prepararmos para essa nova realidade, nós teremos um caos assistencial à saúde da criança aí nas próximas 2 décadas. Com relação à primeira pergunta, o que eu posso te responder é o seguinte: eu e o Pardal fazemos parte do mesmo partido. Eu e o Pardal fomos parceiros, né, nesse período na Câmara. Eu e o Pardal fomos parceiros agora no processo eleitoral, nesse campo das dificuldades. Nós nos auxiliamos mutuamente para poder suprir todas essas necessidades e, obviamente, se houver, por vontade dele, consenso, todas as possibilidades, tudo aquilo que é o desenho de uma construção de uma candidatura, nós, obviamente, vamos ficar com ele, sim, não tem porquê a gente ficar contrário, porque, como eu disse aqui anteriormente, numa das suas primeiras perguntas, não se constrói um partido com posturas falseadas ou de pouca verdade ou de pouca transparência. Eu conversei com o vereador Antônio Aguiar, do União, reeleito para o 4º mandato, teve 4.296 votos. Antônio, obrigado pela entrevista, por falar conosco. E sucesso, né, nesse 4º mandato aí lá na Câmara Municipal de Juiz de Fora. Pois é, Ricardo, muito obrigado, agradeço a oportunidade. Eu quero, aqui nessa fala final, dizer que a vida nossa pública é uma vida, eu sempre repito um trecho de uma carta de São Paulo aos Coríntios, que ele dizia que a gente tem que andar com um prego na carne. O andar com prego na carne é você saber das suas limitações, saber do que você é, daquilo que representa o dia a dia da vida, que você tem altos, que você tem baixos, e que você tem que ter um cuidado e uma vigilância muito grande com tudo aquilo que você faz.
Então, o nosso mandato vai ser esse mandato, um mandato que respeita todas as pessoas, que tenta entender todas as pessoas, que tem as posições próprias, que tem a nossa defesa daquilo que a gente acredita, mas é um mandato com prego na carne, porque é preciso a gente ter atenção e saber que nós não podemos tudo, né? E que é preciso se viver a vida na condição que ela se impõe a todos nós. Obrigado, vereador. E um agradecimento especial também a você que nos acompanhou até esse momento, através aí da Rádio Cidade, Grupo Libertempo, Sindicomércio Juiz de Fora, com apoio da Unimed, do Bahamas, do Colégio Machado Sobrinho, Sinteac, Inc. Empreendimentos e Spot Mob. Até a próxima nessa série, né, com as entrevistas com os vereadores eleitos em Juiz de Fora. Até a próxima. Eleições 2024.